Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, conforme prometido e combinamos, hoje nós iremos dar início a uma série de exposições em Êxodo, capítulo 20, mais especificamente falando sobre os 10 mandamentos, as 10 palavras, as 10 leis. Vamos ver uma exposição sobre o decálogo, cada domingo em uma das leis. Hoje nós veremos a introdução desta perícope, desta passagem tão importante, significativa e central no Antigo Testamento. Então, leiamos Êxodo capítulo 20, apenas os versos 1 e 2. Peço que os irmãos acompanhem a escritura e mantenham sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Diz assim a palavra do Senhor. Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Oremos ao Senhor. Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela tua palavra, pela tua bondade e pela tua graça manifestada por meio da tua lei, Deus. A tua lei que serve, Deus, como o nosso farol, ó Deus, que serve como a luz que ilumina o nosso caminho, para que possamos trilhar, Deus, os teus preceitos, os teus mandamentos e a tua boa, agradável e perfeita vontade. Sem ela nós somos cegos, somos incapazes. E por isso nós te louvamos, Deus, porque o Senhor a manifestou a nós por meio da tua palavra. Ó Deus, te louvamos porque através dela o Senhor nos revela o quanto nós somos também fracos e merecedores e incapazes de cumpri-la. Te louvamos por Cristo, Deus, que cumpriu toda ela em nosso lugar, em nosso favor. Te louvamos porque esta lei, ó Deus, não é dela que depende a nossa salvação, por meio do cumprimento dela, mas é porque somos salvos, porque fomos alcançados pela tua graça, que somos capacitados, Deus, a cumpri-la. Ó Deus, mediante a capacitação do teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, Deus, durante este período que iremos nos debruçar sobre o decálogo, que seja um tempo de edificação, de crescimento, de admoestação. E sobretudo, Deus, que olhando para a lei do Senhor, nós tenhamos, Deus, motivação vinda do teu Espírito para nos esforçarmos a cada dia para cumprirmos os preceitos do Senhor. Ó Deus, manifestando em nós, em nossas vidas, na nossa forma de pensar, no nosso agir, a glória do Senhor, Deus. Rogamos essas bênçãos a ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A lei do Senhor, por meio do decálogo, por meio dos 10 mandamentos, podemos dizer que é o resumo perfeito do que é toda a lei de Deus. Nós temos no Antigo Testamento vários conjuntos, de leis que inclusive devem estar bem separados da nossa cabeça, na nossa mente, o que compõe a lei cerimonial, o que compõe a lei moral e o que compõe a lei que fazia parte do Estado de Israel. Mas no que se refere à lei de um modo geral de Deus, teólogos concordam que os 10 mandamentos sejam o belo e perfeito resumo do que são os preceitos do Senhor para nós. Por isso que é tão importante estudá-lo, e é tão importante sempre nos voltarmos para ele. Sobretudo para desmistificar algumas coisas que nós ouvimos muito nos corredores da igreja evangélica brasileira de um modo geral. E talvez um dos meus principais objetivos nessa manhã seja desmistificar isso na sua cabeça, na sua mente. É muito comum nós ouvirmos por aí a ideia de que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Numa separação que tem o seu sentido, mas que, se interpretada muito literalmente, essa frase, isso pode trazer confusão. Isso, inclusive, é o que faz com que muitos quase que desprezem, ou não leiam, ou não se importem em olhar para o Antigo Testamento, dando
uma importância única, exclusiva ou superior ao Novo Testamento. O que já aponta para um equívoco, né, no modo como nós olhamos para a Escritura, no modo como nós olhamos para a Palavra de Deus. Apesar de nós termos, então, sim, concordamos que há um grande conjunto de leis no Antigo Testamento, né, sobretudo pelas leis civis e cerimoniais, que eram inclusive muito detalhadas, né, nós temos ali também a lei moral de Deus, que permanece até os nossos dias, essa resumida aí nos 10 mandamentos. Mas o fato, queridos, é que a graça de Deus sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Isso vai também do modo como nós interpretamos o que é a lei. De um modo geral, nós temos uma visão muito equivocada e até um tanto pessimista e preconceituosa acerca da lei. De um modo geral, a gente olha para a lei como algo ruim. A lei é algo que engessa, a lei é algo que lhe impede de certas liberdades, e às vezes de fato é, né? Quando se trata das leis civis principalmente. Mas isso faz com que muita gente tenha um olhar sobre a lei como algo sempre ruim, sempre pejorativo. Contudo, quando se trata da lei de Deus, nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Uma boa ilustração para entendermos o que é a lei do Senhor é aquela utilizada pela própria Escritura. Sem lei, nós somos como cegos. Somos como cegos, sem direção, sem rumo, sem o norte, sem termos noção onde estamos colocando o pé. Você já deve ter feito o exercício, né, quando criança, ou por obrigação quando falta energia, né, de tentar movimentar-se dentro de um local e um ambiente onde a escuridão é total e completa. É uma sensação horrível, né? Você anda a passos milimétricos, com medo de esbarrar em alguma coisa ou de cair, porque você não tem referencial nenhum. A vida do ser humano sem lei é exatamente isso, irmãos. É um pandemônio, é um caos, é uma anarquia. Bem, nós, em alguns estados brasileiros, inclusive aqui na Bahia, já experimentamos um pouquinho disso, né? Tire a lei dos homens, tire a lei de um estado, tire as regras pré-estabelecidas de uma nação e você verá o caos instaurado. O caos instaurado. A gente vê isso simplesmente, irmãos, numa rodovia aqui de Itabuna, bastante movimentada, naquela encruzilhada, quando um semáforo para. É assim ou não é? De quem é a vez de passar? De quem meter a cara primeiro, é ou não é? Quem meter a cara primeiro passa. Quem for mais ousado, passa. E quem não for, espera, né? Assim é a vida do homem sem a lei, irmãos. Então, quando nós falarmos da lei de Deus, já olhamos para a lei de Deus, nós, enquanto crentes, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não olhar para a lei como algo ruim, como algo pesado, como algo que vem para nos trazer prejuízo ou limitação. Não, quando se trata da lei de Deus, ela é a manifestação da graça do Senhor para trazer ordem ao caos trazido pelo pecado. A lei de Deus é a luz que vem para iluminar o caminho, o qual nos distanciamos por conta do pecado. A lei de Deus é a maravilhosa graça do Senhor para nos direcionar. Imagine o que é a vida de uma criança que cresce sem leis, sem ordens, sem direcionamentos. É um caos. Ela certamente será um adulto cheio de complicações, não é? Porque nós precisamos das leis para isso. Assim é a lei de Deus. Então, não, a lei não é um tempo, como muitos inclusive olham e interpretam também, né? Não é um tempo onde Deus manifestava a sua ira, o seu furor, a sua mão pesada e o seu juízo. Também é. Mas a lei também é a manifestação da graça do Senhor. A lei é a manifestação da bondade de Deus, do direcionamento do Senhor para conosco. E a lei nunca foi, irmãos, nunca foi o princípio ou o meio ou o fundamento para salvar ninguém. Por mais que no período do qual nós chamamos do tempo, né, da aliança, né, com base nas obras, o objetivo final nunca foi a salvação por meio das próprias obras. O sangue de animais
nunca purificou completamente pecados, né? Tudo isso apontava para aquele que viria, que cumpriria toda a lei em nosso favor, do sangue do Cordeiro que seria derramado em nosso favor, para manifestar graça sobre nós. Muito bem, tendo dito isso, introdutoriamente também o texto de Mateus, no capítulo 20, antes de iniciar a lei, isso é interessante e importante de dizer e enfatizar, porque sempre que os 10 mandamentos vão ser lidos ou vão ser apresentados, é muito comum nós começarmos já com o verso 4, né? Perdão, com o verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Contudo, o texto sagrado começa com uma introdução canônica, que lhe é própria e intencional, que é justamente os versos 1 e 2. Quando o autor começa, revelado pelo próprio Deus, dizendo, então falou Deus com todas estas palavras. E essa é a primeira mensagem que esse texto nos traz. A lei foi dada pelo Deus que fala. A lei foi dada pelo Deus que fala. O mundo, irmãos, tenta nos convencer, preste bem atenção disso. O mundo tenta nos convencer, através da antropologia, da sociologia, da filosofia, da pedagogia, das ciências e da política, da cultura, que o mundo judaico-cristão está baseado em leis criadas por homens. Eles tentam nos convencer e plantam a ideia mentirosa de que essa lei foi forjada em culturas patriarcais, machistas, criada por homens, que as leis que regem o nosso pensamento, o nosso modo de agir, ela foi forjada em sociedades e ela foi dada pelo próprio homem. E é natural que pensem assim, queridos, porque se assim não fosse, eles seriam crentes, porque creriam na canonicidade bíblica, como nós cremos. Nós cremos, irmãos, na literalidade disso aqui, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Que palavras? Essas que ele vai dizer aqui, as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também são conhecidos como as 10 palavras, né? Justamente por conta da introdução do decálogo, quando o texto diz que então falou Deus por meio destas palavras. Quem nos falou da lei, quem nos entregou essa lei foi o próprio Deus, irmãos. Foi o próprio Deus. As ideias contidas nesta lei, de como nós devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros, é um presente do próprio Senhor para conosco. Eu já disse isso aqui e repito que é sempre bom que nós tenhamos na nossa mente, né, a divisão que existe nos 10 mandamentos, né? Quando os 4 primeiros mandamentos apontam para a regulamentação, a reordenação da nossa vida com o Senhor, da nossa vida com Deus, porque nos afastamos de Deus quando pecamos e perdemos a noção do Deus que deve ser adorado, do único Deus que deve ser adorado, que não divide a sua glória com ninguém, com deuses feitos de barro, feito pelo homem, e que só Ele deve ser adorado, e deve ser adorado durante todo o dia da semana, mas também em um dia específico, para a adoração. A outra parte, os outros 6 mandamentos apontam para a nossa relação com o próximo, que também foi quebrada, também foi manchada. Então é o próprio Deus que vem para trazer harmonia e paz por meio desta lei. Quando observamos a lei, quando guardamos a lei, temos a possibilidade de, pela graça de Cristo, termos essa relação reharmonizada, reconfigurada, tanto a nossa com Deus, quanto a nossa com o próximo. Isso não é invenção de homem. Isso não foi construído socialmente ou culturalmente. Nós não podemos negar, é fato, da influência que existe aqui de um povo específico, né? É o povo de Israel. É por isso que essa influência ficaram naquilo que nós chamamos de leis cerimoniais ou leis civis. É por isso que não tem mais sentido nós temos uma mesa aqui com um castiçal, uma bandeira de Israel ou uma estrela de Davi. Não tem mais sentido, é por isso que não tem mais sentido. Compreende isso? É por isso que nós não circuncidamos mais. Ou as mulheres não usam véu. Conseguem perceber isso? Porque isso de fato ficou, isso passou, isso se cumpriu em Cristo.
Mas a lei moral de Deus, essa permanece, e essa é dada pelo próprio Deus. O Deus que fala por meio da sua palavra, que fala por meio da sua escritura. E outra coisa interessante de perceber aqui, irmãos, é a ênfase do Deus que fala por meio de palavras, e por meio da sua palavra escrita, né? Sua palavra que foi escrita e canonizada e dada a nós. E por que é tão importante? Isso traz uma aplicação muito cara e necessária aos nossos dias. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, muito influenciados por correntes teológicas equivocadas, de uma crença ou de uma ênfase, e não que haja uma negação do que Deus fala por meio da sua palavra, mas que de uma ênfase de Deus falando, ou como se Deus continuasse falando de modo sobrenatural, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou supostas profecias. E vai se deixando de lado, vai se minimizando, vai se tirando a sobrenaturalidade do Deus que fala por meio da palavra. Irmãos, Deus falando, toda vez que você entra no seu quarto ou no transporte público, mas se você abre a sua Bíblia, que você abre um aplicativo da Bíblia, você começa a ler a palavra de Deus, há uma ação sobrenatural de Deus naquele momento, do Deus que fala por meio da sua palavra. Nós não podemos minimizar isso, irmãos. E uma crença e uma busca desenfreada e até idolátrica por uma ação sobrenatural de Deus, sobrenatural aos olhos humanos, né? Uma suposta aparição de anjo ou uma suposta audição de uma voz. A busca por isso acabou minimizando o poder que há por trás do crente que abre a Bíblia e lê a Escritura, e do Deus que fala. Do Deus que fala por meio da sua palavra. É por isso que o texto começa enfatizando que essas palavras foram dadas por Deus. O Deus que fala por meio destas palavras. Nesse sentido, então, a lei moral de Deus, ela não é forjada pelos homens, ela não é fruto de uma cultura, mas ela é um presente maravilhoso e gracioso do próprio Deus para conosco, do Deus que fala. E é interessante como isso encontra uma aplicação em Cristo também, né? Porque se esse é o Deus que fala por meio da sua palavra, dando-nos os 10 mandamentos, o que é que Cristo faz por meio de seus sermões? Sobretudo no Sermão do Monte. É justamente pegar esses 10 mandamentos aqui e aplicá-lo de modo prático à vida, ao cotidiano da igreja, do povo. Como a igreja pode e deve cumprir esta lei. Não apenas no cumprimento cego dela, como faziam os escribas e fariseus, mas na intencionalidade disso. Então ele vai pegar um desses mandamentos e diz assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, e de fato foi dito, de fato deveria ser cumprido. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, não adianta você não consumar o fato do adultério e viver se gabando que é a pessoa mais crente do mundo que nunca traiu sua esposa. Se você deseja outra mulher em seu coração, você já pecou, já quebrou a lei, já quebrou o mandamento, né? É o Deus que continua falando por meio da sua palavra, agora através de Cristo. Conseguem perceber isso? Agora através de Cristo, aplicando a igreja, Ele continua falando por meio da sua palavra revelada, canonizada, não só aqui no Decálogo, mas também nos Evangelhos, a palavra de Cristo. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que a lei foi dada pelo Deus que fala. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a lei foi dada pelo Deus da aliança. O verso 2 continua dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Queridos, nós precisamos nos debruçar sobre isso aqui, e talvez um bom exercício semanal aí na sua devocional seja você fazer lá uma pesquisa. A internet ajuda bastante com isso, e depois você vai lá nos textos bíblicos, na sua Bíblia, e olha as muitas vezes que aparece essa expressão: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, irmãos, uma expressão teológica que aponta para essa aliança que Deus faz com o homem. De um Deus que não é apenas esse Deus transcendente, um Deus incompreensível, magnífico, infinito, insondável, que não pode se explicar e não pode se catalogar, do Deus insondável. Ele também é o nosso Deus. Perceba que o texto não diz assim, olha aí na sua Bíblia, o texto não diz assim: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Não, eu sou o Senhor teu Deus. O texto não diz também assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus se você cumprir as leis que eu vou dizer agora, os 10 mandamentos. Se você cumprir, eu sou o Senhor seu Deus. Não, eu sou o Senhor teu Deus, antecede a entrega oficial da lei. Sabe o que significa também, irmãos? Significa que Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da aliança, independente de como iremos cumprir esses mandamentos ou não. Isso não minimiza a nossa obrigação em cumprir a lei e os mandamentos. Mas o fato enfático aqui é mostrar que essa aliança de Deus e essa relação de Deus com o homem antecede a entrega da lei. É porque Ele nos amou, é porque Ele fez essa aliança conosco, é porque Ele é o nosso Deus e nós, os seus servos, que nós temos capacidade de cumprir a lei, não é o contrário. É por isso que é um engano muito grande do ímpio ou do crente novo. Esses dias eu estava conversando na classe de catecúmenos com os alunos lá, né? Eu perguntei a eles, olha, é equivocada a seguinte ideia. É muito comum o neófito, alguém que está se aproximando da igreja e ele não se batizou ainda. E ele diz assim, não, eu não me batizei ainda porque eu não estou preparado. Eu não estou pronto ainda. E eu perguntei a eles, né, se era correto esse pensamento, né? E eles, como muito bons alunos que são, disseram, não, pastor, não está certo não. Por que não? Porque não vai chegar um tempo em que ele possa dizer, estou pronto, estou preparado. Ó, peguei a lei, cumpri tudo, obedeci tudo, agora eu estou preparado. Não é? Não. Ele é o nosso Deus, Ele nos salva, Ele nos resgata por meio do sangue do seu Filho, Ele nos redime do pecado para aí sim termos a capacidade, por meio do seu Espírito, cumprir a lei, e não o contrário. Porque se fosse o contrário, como diz o próprio apóstolo Paulo, não seria por graça, não seria graça, não seria favor merecido, mas seria pelas obras. Mas veja que magnífico, quando antes de revelar sua lei, o Senhor se volta para o povo para dizer, eu sou o Senhor teu Deus. E Deus faz questão de lembrar isso, aqui especificamente ao povo de Israel, mostrando o que Ele fez, né? A continuação do verso 2 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, durante décadas, o povo de Israel sofreu na mão dos egípcios. Sofreu fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, perderam bens, perderam a saúde, perderam a vida. E durante anos e anos, gerações e gerações foram oprimidas. E Deus os resgata e faz questão de mostrar que esse resgate do povo não é porque o povo cumpria a lei, não é porque o povo obedecia. E nós conhecemos bem, né, o tamanho da fidelidade do povo de Israel, né, que de manhã recebia a bênção de Deus e à noite já estava murmurando. Que num dia recebia o maná, a água jorrando de uma rocha, e no outro dia já estava murmurando, reclamando e com saudades da cebola do Egito. Percebe que nunca foi por fidelidade ao povo. Nunca foi por fidelidade. Se dependesse da nossa fidelidade, queridos, se dependesse da fidelidade do povo e da obediência do povo, a recompensa seria aquela que a Escritura nos diz, que é a morte, que é a condenação. É por isso que é um equívoco gigantesco aqueles que se esforçam minimamente, e devem de fato se esforçar, para cumprir a lei, para serem santos, para serem redimidos, para serem instrumentos do Senhor, serem sal e luz, e ainda se orgulhar, se gabar disso. Fazer disso um motivo de soberba. E isso acontece muito, irmãos. Ah, como acontece. Se Deus é aquele que sabe transformar o mal em bem, nós somos aqueles que sabemos transformar o bem em mal. Como tem crente se orgulhando, se gabando e se envaidecendo pelo nível de santidade que ele tem ou que ele acha que tem, né? Por quão crente ele é, ou que ele acha que é. Por quão presbiteriano reformado ele é, ou ele acha que é. E ele faz disso um ídolo, um motivo de soberba, de orgulho, de vanglória. Ilusão. E é só ilusão, porque isso não nos traz mérito algum. Não passa da nossa obrigação. Não passa da nossa obrigação. Fazermos o que deveríamos fazer. E se botar na balança, pesa muito mais as nossas obras más do que as nossas boas obras. Mas esse é o Deus que nos libertou. A passagem aqui não se aplica apenas ao povo de Israel, irmãos, porque ela tem um sentido redentivo. Quando o texto diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, isso aqui aponta não apenas para
um cenário que é histórico de fato, para um cenário que mostra uma parte da história de Israel, de um povo que de fato foi oprimido num tempo, num espaço geográfico histórico, mas aponta para aquilo que Deus fez para o seu Israel, para com a sua igreja, para com o seu rebanho. Porque nós também, antes de sermos capacitados a cumprir esta lei, a obedecer essa lei, fomos alcançados por essa graça de Deus, que nos liberta da servidão do pecado, do sofrimento trazido pelo pecado e da prisão das cadeias de Satanás. Isso foi conquistado por Cristo, e nós sabemos disso, né? Hoje, neste lado da história, nós sabemos que tudo isso aqui foi possível por causa do Cordeiro de Deus, que veio de fato para tirar o pecado do mundo. E por isso, agora nós somos capacitados a cumprir esta lei, a obedecer os 10 mandamentos, a seguir esses passos. Porque agora, capacitados por Cristo, impulsionados pelo Espírito Santo, podemos nos esforçar ao máximo, até o sangue, diz a palavra, né? Para obedecermos a lei de Deus, em gratidão, em oferta de amor, em consagração das nossas vidas, do nosso corpo, do nosso pensamento, de todo o nosso ser ao Senhor. Não para a salvação, mas porque fomos salvos. Esse texto então nos lembra de que essa lei foi dada a um povo já redimido, já alcançado. Por isso o texto diz que esse povo é o povo que foi alcançado, que foi retirado do Egito, da casa da servidão. Muito interessante essa expressão, né? A casa da servidão. A casa da servidão a quem? A Deus? Não, é um tempo onde o povo servia aos seus próprios ídolos, né? E que mesmo servindo aos seus próprios ídolos, mesmo sofrendo as consequências do pecado, porque uma outra coisa interessante de enfatizar aqui, né, que apesar de cruel e vil a mão do povo egípcio, das autoridades egípcias sobre o povo de Israel, todo o sofrimento é consequência do pecado, irmãos. Não olhem para o povo de Israel nesse sentido como aqueles que sofriam, como coitadinhos, né? Como injustiçados, né? Não, num certo sentido, todo o sofrimento que nós passamos e que nós enfrentamos é resultado do pecado, é fruto das escolhas, ou de Adão ou nossa. É por isso que eu já comentei aqui, né, que é bastante equivocada, né, essa ideia que às vezes nós temos, falamos ou pensamos, né, em meio a alguns sofrimentos, a gente pensa assim, diz assim, ah, Deus, eu não mereço estar passando por isso. Não é? A gente costuma pensar assim, né? Dentro de algum sofrimento, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço estar passando por isso. E eu gosto de lembrar que é verdade, não merece não, merecia muito pior. Merecia estar passando por algo muito pior do que você está passando, né? E nós sabemos o quanto os sofrimentos podem nos atormentar neste mundo. Na saúde, na condição financeira, nos conflitos relacionais, nas opressões espirituais, nas tentações pecaminosas. Mas tudo isso é minimizado pela graça de Deus sobre nós, pelas misericórdias de Deus sobre nós, que se renovam a cada dia, que se renovam a cada manhã. Esse texto, irmãos, nos lembra que a graça de Deus sempre esteve presente durante toda a história do seu povo. A graça de Deus antecede e precede a lei de Deus. Sim, queridos, porque antes de dar qualquer lei aos homens, Deus deu uma segunda chance aos homens. Antes de estabelecer qualquer lei, qualquer parâmetro aos homens, Deus decidiu salvar estes homens que quebraram a única lei que foi dada, que eles de fato tinham uma capacidade de cumprir. Adão e Eva lá no Éden, quando ainda não influenciados pelo pecado, tinham a opção, a escolha de obedecer ou não, e decidiram desobedecer ao Senhor, transgredir a lei. E ainda assim, deste povo, Deus escolhe aqueles com quem Ele alcançaria por sua glória, por sua misericórdia, por sua graça, a quem Deus de fato enviaria o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso não olhe para a lei como um peso. Não olhe para a lei como um peso. Não olhe para a lei como algo ruim da parte de Deus e impossível de se cumprir. A lei
é a manifestação da graça do Senhor. A lei é o nosso norte, é a nossa bússola. A lei é o nosso GPS, são os nossos olhos. É a luz que ilumina o nosso caminho. Graças à lei, nós somos direcionados a cumprir e fazer a vontade do Senhor. Graças a esta mesma lei, nós somos direcionados a entender que somente Cristo de fato pode cumpri-la, somente Ele pode cumpri-la, e é por causa da obediência dEle que nós somos alcançados pela graça, justificados pela fé e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que assim o Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos a lei do Senhor, a nos apegarmos à lei do Senhor. Não caia no erro. Existem dois erros aqui, dois grandes equívocos que eu quero finalizar, enfatizar para os irmãos. O primeiro deles é o erro e o equívoco cometido por aqueles que podem ser intitulados como legalistas, que olham para o cumprimento da lei como sendo crucial, fundamental ou indispensável para a salvação ou para alcançar o bem ou o favor de Deus. E que inclusive vem no cumprimento simples, superficial e seco da lei, uma superioridade acima daqueles que não cumprem. E outra, que não cumprem muitas vezes determinadas leis, né, as quais ele toma para si. Porque uma característica muito presente no legalista, isso acontece nos nossos dias, acontecia com os escribas e fariseus, né? A representação máxima dos legalistas é separar um grupo de leis, os quais ele considera que são as más, são as que devem ser cumpridas, enquanto negligencia outros. É aí que Jesus vem, perdoe a expressão, chutando a porta, né? Para apontar o dedo naqueles que se gabavam de serem fiéis às suas esposas, mas que viviam desejando a mulher dos outros em seus corações. Mas ainda assim se gabam, porque são cumpridores da lei. Nunca adulterei, não é? E ele se acha superior ao outro. É aquele que não olha para a lei com a graça que lhe é própria, entendendo que a lei também serve para nos lembrar o quanto nós somos incapazes de cumprir a lei por completo. No outro extremo estão aqueles a quem Lutero intitulou como os que cumprem, né, ou que executam o antinomianismo. O antinomianismo é essa ideia de alguém que simplesmente despreza a lei. Entende que a lei hoje não tem mais sentido. Afinal de contas, nós vivemos no tempo da graça, dizem eles. Já ouviram isso? O tempo da lei já passou. Hoje nós vivemos no tempo da graça. E se utiliza disso para ter uma vida de libertinagem, de liberalidade, como se a lei não precisasse ser mais observada, ela não precisa ser mais cumprida, tudo se cumpriu em Cristo. Vemos no tempo da graça. Tenha muito cuidado, para não se utilizar do argumento da graça, para ter uma vida distante do Senhor, que desagrada a Deus, que não busca santidade, que não se empenha em fazer a vontade de Deus. A lei não é um meio para a salvação, mas é o resultado direto daqueles que foram salvos. Se você foi salvo em Cristo Jesus, se você é salvo por meio da graça de Cristo, você vai querer se esforçar para viver e cumprir esta lei dada por Deus. Que assim o Senhor nos capacite, irmãos, a vivermos neste equilíbrio de olharmos para o quanto devemos sim cumprir esta lei de Deus e olharmos para Cristo, que derrama da sua graça sobre nós como cumpridor da lei, que por meio do seu Espírito nos capacita a também olharmos e cumprirmos a boa e agradável lei do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, consagrando assim as nossas vidas, encerrando este culto e rogando a bênção do Senhor sobre nós. Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pelo modo como o Senhor tem falado conosco por meio dela, Deus. Ajuda-nos a permanecermos fiéis. Ó Deus, não nos deixe cedermos à tentação de trocarmos a ministração da tua palavra pelas invenções humanas, Deus. Por aquilo que supostamente atrai pessoas, enchem templos. Mas que nós possamos, Deus, ouvir a voz do Senhor por meio do nosso irmão Paulo, quando diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, em tempo e fora de tempo. Que possamos, Deus, por meio da tua palavra, corrigir, exortar,
admoestar, para que possamos crescer, Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, revelado a nós por meio da Escritura Sagrada, da santa lei do Senhor. Que possamos amar, Deus, esta lei, que possamos viver esta lei. E que, sobretudo, Deus, possamos contar com a capacidade do Teu Espírito, ó Deus, para nos capacitar, de fato, a cumpri-la, a executá-la para a Tua glória mesmo. E que toda glória, toda honra, Deus, diante daquilo que conseguimos fazer, seja de fato dada ao Senhor. Obrigado, Deus, por Cristo, que foi o cumpridor de toda a lei, que por meio dele a nossa salvação foi garantida, por meio do seu sangue, Deus, as nossas obras e o nosso ser justificados. Ó Deus, obrigado por este dia, que seja um dia consagrado ao Senhor, ó Deus, como todo domingo o é, ó Deus, santo e separado para Ti, que, Deus, o nosso foco maior neste dia, a nossa maior motivação, a nossa maior empolgação e ansiedade seja a de estar em Tua presença, Deus. A de desfrutar, Deus, da Tua graça maravilhosa, que opera quando o Teu povo se reúne e publicamente confessa o Teu nome, Deus. Te louvamos por isso, por cada um dos irmãos que aqui estão nesta manhã, que decidiram sair de suas casas e seus lares, atendendo esse chamado do Senhor para adoração pública e cultica, Deus. Nos dá um dia em Tua presença, ó Deus, abençoando-nos também nesse tempo aqui de escola bíblica dominical. E que a Tua graça nos assista para isso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.